A história, muitas vezes escrita pelos vencedores, tende a relegar as mulheres do século XVI às sombras dos salões de pedra, como figuras passivas em jogos de poder dinásticos. No entanto, nas costas escarpadas do oeste da Irlanda, onde o Atlântico ruge com uma fúria indomável, surgiu uma figura que quebrou todas as convenções de sua época. Ela não era apenas uma esposa, nem meramente uma nobre. Ela era uma capitã de frota, uma estrategista militar, uma negociadora política e uma líder tribal temida e respeitada. Seu nome era Gráinne Maio, anglicizado para Grace O'Malley, mas conhecida pela lenda e pela história como a Rainha Pirata de Connaught. Dizer que Grace O'Malley criou um país não é falar da fundação de uma república moderna. É falar de algo talvez mais impressionante para a época: a manutenção forçada de um modo de vida autônomo, um enclave de soberania gaélica e poder marítimo independente que resistiu, por décadas, à maré avassaladora da conquista Tudor da Irlanda. Em um mundo onde reis desenhavam fronteiras com exércitos, Grace desenhou as suas nas ondas do mar, o sangue do oceano. Nascida por volta de 1530 no Condado de Mayo, Grace era filha de Dubidara O'Malley, o chefe do clã O'Malley. Ao contrário da maioria dos clãs irlandeses, cuja riqueza vinha do gado e da terra, o poder dos O'Malley vinha do mar. O lema da família era Terra Marique Potens, poderosos na terra e no mar. Eles eram uma dinastia de marinheiros experientes que controlavam as águas da Baía de Clu, cobrando taxas de pescadores estrangeiros e negociando com a Escócia, Espanha e Portugal. Desde cedo, Grace rejeitou o papel doméstico esperado dela. O mar era seu berço e seu destino. Uma das lendas mais duradouras sobre sua juventude conta que, quando seu pai se recusou a levá-la em uma expedição comercial à Espanha, alegando que seu longo cabelo ficaria preso nas cordas do navio, Grace cortou brutalmente suas madeixas. Este ato lhe valeu o apelido de Graeme Mahal Gráinne, a calva, e impressionado com sua determinação, seu pai cedeu. Ela aprendeu a navegar não por livros, mas sentindo o vento e lendo as marés, tornando-se tão capaz quanto qualquer homem no convés. Alianças de ferro e pedra. A vida de uma mulher nobre na Irlanda gaélica do século XVI envolvia alianças estratégicas através do casamento, e Grace não foi exceção. No entanto, ela transformou essas uniões em plataformas para seu próprio poder. Seu primeiro marido foi Donal Anshogaide, O'Flaherty Bearta, e Donal dos Combates O'Flaherty, um chefe guerreiro de um clã vizinho. Com ele, Grace aprendeu a arte da guerra terrestre e a política brutal das disputas entre clãs. Ela lhe deu 3 filhos, mas rapidamente provou ser mais do que uma consorte. Quando Donal foi assassinado em uma emboscada, os inimigos esperavam que sua viúva se recolhesse. Em vez disso, Grace assumiu o comando das forças do marido. Ela defendeu com tanto vigor o Castelo do Lago, mais tarde conhecido como Hen's Castle, ou Castelo da Galinha, devido à sua defesa feroz contra um cerco inglês, que os atacantes foram forçados a recuar, humilhados por terem sido derrotados por uma mulher. Após a morte de Donal, Grace não retornou à casa do pai. Ela tomou as rédeas de seu destino, estabelecendo sua base na ilha de Clare e consolidando sua própria frota. Ela atraiu leais seguidores, homens que preferiam servir a uma líder competente e ousada do que a chefes medíocres. Seu segundo casamento com Richard Iron Burke foi uma obra-prima de pragmatismo político. Grace precisava do estrategicamente vital Castelo Rockfleet para proteger sua frota. Sob a lei gaélica de Brehon, eles se casaram por um período experimental de 1 ano. A lenda conta que, exatamente 1 ano depois, Grace trancou Richard fora do castelo, subiu as ameias e gritou: "Eu te demito, Richard Burke!" Embora o casamento tenha terminado oficialmente, eles permaneceram aliados políticos formidáveis pelo resto da vida de Richard, e Grace manteve o castelo. O confronto com a coroa inglesa. Durante décadas, Grace operou como uma rainha independente. Sua frota de galés návios rápidos, movidos a vela e remo, patrulhava a costa oeste. Ela cobrava tributos de navios mercantes que passavam por suas águas e realizava ataques contra clãs rivais e assentamentos leais à coroa inglesa. Para os ingleses, ela era uma pirata, uma fora da lei, uma mulher notável em todas as partes da Irlanda, como a mais famosa capitã do mar. Para o povo, ela era uma protetora e uma líder que mantinha vivas as antigas tradições diante de uma nova ordem mundial. A segunda metade do século XVI viu a Inglaterra elizabetana intensificar seus esforços para subjugar totalmente a Irlanda, impondo a lei inglesa e erradicando o sistema de clãs gaélicos. O conflito tornou-se existencial. O nêmesis de Grace surgiu na figura de Sir Richard Beam, o brutal governador inglês de Connaught. Beam via Grace não como uma nobre,
mas como uma enfermeira de todas as rebeliões na região. Biam lançou uma campanha implacável contra ela. Ele capturou seu filho mais velho, confiscou seus rebanhos à base da riqueza terrestre, na Irlanda, e sitiou suas fortalezas. Em um ponto, Grace foi capturada e presa em Dublin, escapando por pouco da forca. Aos poucos, o cerco inglês apertava, ameaçando extinguir o país flutuante que Grace havia construído. Em 1593, com Bingham prendendo seu filho mais novo, Theobald na Longtobe dos navios, e seu meio-irmão, sob acusações de traição. Grace, agora com mais de 60 anos, tomou uma decisão de audácia sem precedentes. Ela não lutaria com Bingham. Ela iria diretamente à fonte do poder. Ela navegaria para Londres para negociar com a rainha Elizabeth I. O encontro das duas rainhas Granite, 1593. A viagem de Grace O'Malley pelo Mar da Irlanda e pelo Canal da Mancha até o Palácio de Greenwich é um dos episódios mais fascinantes da história. Era uma aposta de tudo ou nada. Ela estava navegando para o coração do Império, que jurara destruí-la. O encontro entre Grace O'Malley e Elizabeth I é o clímax de sua saga. Foi o encontro entre duas das mulheres mais poderosas do século XVI, ambas líderes envelhecidas em mundos dominados por homens, mas com origens diametralmente opostas. Elizabeth, a rainha virgem, coberta de pérolas e seda, governava a partir de um trono dourado. Grace, a rainha do mar, vestida com mantos irlandeses práticos, com o rosto curtido pelo sal e pelo sol, governava a partir do convés de um navio de guerra. Os relatos da reunião são lendários. Disse que Grace se recusou a se curvar diante de Elizabeth. Na visão de Grace, ela própria era uma rainha em sua própria terra. Portanto, Elizabeth era uma igual, não uma superior. Um momento de tensão ocorreu quando guardas descobriram uma adaga escondida nas vestes de Grace. Ela explicou calmamente que era para sua própria proteção, uma necessidade para alguém de sua terra e profissão. E Elizabeth, surpreendentemente, permitiu que ela a mantivesse. A barreira linguística era imensa. Grace falava gaélico-irlandês e pouco ou nenhum inglês. Elizabeth não falava gaélico. A solução foi notável. As duas conversaram em latim, a língua franca da diplomacia e da elite educada da época. Grace apresentou seu caso não como uma súdita arrependida, mas como uma governante pragmática. Ela argumentou que suas ações de pirataria foram forçadas pela má administração e crueldade de governadores como Bingham, que a deixaram sem escolha a não ser viver do mar. Ela ofereceu um acordo. Se Elizabeth libertasse sua família e lhe devolvesse suas terras, Grace usaria sua formidável frota para lutar pelos interesses da coroa inglesa contra os inimigos da rainha, notadamente a Espanha. Elizabeth I, conhecida por sua astúcia, viu em Grace uma força que não podia ser facilmente quebrada, mas que poderia ser utilizada. Contra todas as probabilidades e o conselho de seus ministros, Elizabeth concordou com os termos de Grace. Ela ordenou a libertação de Theobald e do irmão de Grace, a restituição de suas terras, e até concedeu a Grace uma pensão anual. Bingham foi repreendido e removido temporariamente de seu posto. O legado da rainha pirata. Grace voltou para a Irlanda vitoriosa. Embora tenha mantido sua parte do acordo em certa medida, ela nunca abandonou totalmente seu modo de vida. Ela continuou a manter a paz em suas águas, o que muitas vezes significava atacar navios que ela considerava inimigos. Ela morreu por volta de 1603. Curiosamente, no mesmo ano que a rainha Elizabeth I, no castelo Rockfleet, tendo vivido até seus 70 anos, uma idade notável para alguém que viveu uma vida tão violenta, a criação de Grace O'Malley não foi um Estado-nação que perdurou nos mapas modernos. O sistema de clãs gaélico que ela defendeu acabaria por sucumbir ao domínio inglês, poucas décadas após sua morte, com a fuga dos condes em 1607 marcando o fim da velha ordem gaélica. O país que Grace criou foi um espaço de resistência e autonomia que existiu através da pura força de sua vontade, inteligência e habilidade marítima. Ela provou que uma líder nativa e uma mulher podia forçar o maior império da Europa à mesa de negociações e sair com sua dignidade e poder intactos. Ela manteve a chama da Irlanda gaélica acesa contra ventos furiosos por meio século. Em um tempo de conquista e submissão, Grai Mahol construiu um reino nas ondas, governando como a soberana incontestável do seu próprio destino.